Olá, senhoras e senhores, temos aqui uma aula bônus. Eu havia terminado o curso de antropologia, mas é que esse curso é meio infinito, eu poderia dar esse livro inteiro. E eu terminei o curso com a aula sobre a divisão entre os gêneros. Aqui ele continua o livro falando da diferença de classe. Então achei que talvez pudesse terminar desse jeito, quem sabe vocês não curtem. Então vou ler aqui Edgar Morin, O Enigma do Homem. Também pode ser encontrado sob o nome Paradigma Perdido, mesmo livro. Está no capítulo da sociogênese, que é a segunda parte. Então ele fala assim: paralelamente, a casta dominante dos machos transforma-se em classe dominante dos homens. Entre os macacos sociais, a intolerância entre os machos só poderia ser vencida na e pela hierarquia da categoria, e não por uma cooperação estritamente limitada à defesa do grupo. A hominização viria a operar um progresso radical, recalcando a intolerância do macho por meio da solidariedade masculina e projetando sobre a organização da própria vida social uma cooperação desenvolvida pela caça. A cooperação cinegética implicaria cada vez mais uma organização coletiva para a escolha do terreno, a premeditação do ataque, a sincronização dos movimentos estratégicos, o desenrolar de um programa de operações, tanto preparado quanto improvisado, e finalmente a divisão do produto da caçada. A repartição desse produto, especialmente no caso dos resultados magros ou de grandes peças, apresentava problemas-chave que só podiam ser solucionados pelo estabelecimento de regras de distribuição. Ao que parece, foi aqui que triunfou a solidariedade dos homens e nasceu um modelo coletivista, em que o produto da caçada, bem de todos, é repartido, em seguida, por todo de um modo mais ou menos igualitário, com vantagem, sem dúvida, em favor do chefe ou daquele que abateu o animal. Impossível não pensar nisso, é que não saiu ainda meu curso de mitologia. Saibam que tá cozinhando meu curso de mitologia. Mas é isso que dá a guerra da... Por que tem a guerra da Ilíada? Quer dizer, a guerra de Troia. Por que ela dura todo aquele tempo? Porque o Aquiles não quer lutar. Por que o Aquiles não quer lutar? Porque roubaram o prêmio dele. Na divisão entre as coisas dos homens, não dividiram certo. Quer dizer, teve interferência dos deuses para isso acontecer. Mas ele não fala aqui, né? Mas não é só a divisão da comida, mas a divisão das mulheres também, que está incluída. Não sei quanto que o Edgar Morin está envolvido nesse tipo de pensamento, mas acho que os antropólogos não... É muito raro um antropólogo que leu as coisas discordar de como a sociedade é erigida nessa distribuição equitativa das mulheres de alguma forma, ou como, mais precisamente, a distribuição das mulheres faz parte daquilo que constitui a essência, o cerne, o núcleo formativo das sociedades que sobreviveram e das quais nós descendemos, mais especificamente. E é claro que houveram outras, elas foram dizimadas. Depois dos elos da ação coletivista, os das regras da repartição misturam-se com os elos da amizade num retículo muito denso de solidariedade entre homens. Tiger, 1971. Esse Tiger aí, famoso. Duas correntes vão confluir para constituir a nova fraternidade viril. Fraternidade viril. Por um lado, as longas relações de homem para homem nos perigos, nas provas, nos triunfos vividos juntos. Por outro lado, os processos da juvenilização, que prolongam além da adolescência as amizades juvenis já presentes entre os jovens chimpanzés. Quer dizer, os jovens chimpanzés têm amizade juvenil e elas vão se perdendo. Os humanos não, eles mantêm. A isso podemos acrescentar causa e efeito ao mesmo tempo, as homossexualidades latentes ou praticantes que alimentam a amizade. Assim, solidariedade e cooperação, amizade e afeição entre homens vão recalcar os caracteres ainda dominantes entre os primatas da intolerância e da evitação. Interessante que ele faz aqui a separação entre a homossexualidade é um sinal de civilidade, de certa forma. É um sinal de que regrediu a repulsão. Tipo, o que seria natural? Não é o homem gostar de mulher, é o homem ser repelido pelo homem. O hétero é constituído não por gostar de mulher, mas por ser repelido pelo homem. E só tem mulher e homem. O resto não tem nem o que dizer. Então, nós humanos repelimos menos o outro homem do que outros primatas, aparentemente, segundo o que o Morin está falando aqui. E faz sentido. A hierarquia minuciosa da categoria entre os antropóides superiores,
que reabsorvia e utilizava a intolerância entre machos, dá lugar a uma classe de iguais. Evidentemente, há desigualdades entre os iguais, mas de fato, outras já quase de jure, os chefes, os anciões. As intolerâncias, é claro, sobrevivem sob a forma de antipatias, brigas, disputas entre indivíduos. Os antagonismos, é claro, provocam contestações, mas as contestações, por sua vez, provocam antagonismos. Mas a autoridade coletiva masculina está presente para acalmar e colmatar estas perturbações, que permanecem apenas como centros eruptivos esporádicos no fundo sociológico e a solidariedade de classe. Isso é uma coisa que eu tendo a achar que faz parte do problema feminino. As mulheres não têm, tipo, sabe, populismo, mano. Populismo é tão bom pra homem porque tá tapping nisso aqui, ó, tá sugando força desse mecanismo ancião. Como o homem resolve coisa, mano? A gente põe um cara no topo e ele decide. É assim que a gente resolve coisa, velho. Isso daí funciona, que é uma beleza. As mulheres não fazem do mesmo jeito. Todas elas querem ser líder. Elas não têm critérios internos de determinação de líder. Elas acabam sendo determinadas pela mulher de quem elas são. Me parece, né? Isso daí digam nos comentários o que vocês acham. Aproveitem e deixem um like no vídeo. Na verdade, sem dúvida, é uma classe de homens solidários que se forma através da aventura cinegética da humanização, enquanto as mulheres permanecem uma camada social em que a ajuda mútua está sempre subordinada à fidelidade específica e essencial às crianças, e eventualmente ao macho. A partir de então, é uma extraordinária diferenciação sociológica que se cava e que se torna a diferença cultural entre a classe dos homens e o grupo das mulheres. O masculino e o feminino desenvolverão cada um sua própria sociabilidade, sua própria cultura, sua própria psicologia, com a diferença psicocultural agravando-se e complexificando-se. A diferença fisio-endócrina. Não falei no tom certo isso, deixa eu repetir. Sua própria cultura, sua própria psicologia... Não, vou ler a frase inteira. O masculino e o feminino desenvolverão cada um sua própria sociabilidade, sua própria cultura, sua própria psicologia, com a diferença psicocultural agravando-se e complexificando a diferença fisio-endócrina. Entenderam? Então, esse é o ponto Xabalau. O Mohan é sempre isso aí. Você vai ter uma complexificação cultural e ela vai mudar a fisiologia humana, porque vai sobreviver e vai morrer sociedade por causa dessa mudança cultural. Então você não separa, entendeu? O jogo da seleção natural, ele envolve a cultura e a biologia juntos. E a cultura é sempre feita em cima da biologia. A biologia é sempre moldada por cima pela cultura de alguma forma, para lá ou para cá. Nós somos a espécie da juvenilização, a espécie moldável. Esse é o caractere que mais molda. Tipo, se for, sabe, o homem é o animal que pensa, o homem é o animal que fala, o homem é o animal que sei lá o quê. Mohan, o homem é o animal moldável. Ou o animal hipercomplexo, pode ser. Mas tá a ver com essa moldabilidade. Nós temos uma infância prolongada, que hoje é modinha criticar, só que literalmente está na origem do nosso potencial humano absurdo. A gente tem uma extensão enorme que a gente precisa de ajuda, só que a gente consegue se elevar às nuvens. Um bando de homens é, sem comparação, a coisa mais imbatível que existe. Não tem bicho que vence bando de homem. Então a gente imperou sobre toda a natureza fácil. Chegou a um ponto em que a gente era tão mais superior em termos de potencial bélico, potencial de dominação, que o resto, que a gente comanda tudo que a gente quer, basicamente. Não tudo, né? A natureza ainda tem a ótima palavra, os furacões, tornados e tudo mais. Mas o nível de dominação que a gente conseguiu estabelecer é absurdo. Até uma coisa que eu comentaria também, que falam sobre como não tem mulheres, não conseguem sobreviver as mulheres, as sociedades de mulheres sem homens. Cara, eu acho que elas sobrevivem sim. Postulo, não tem provas. Postulo que é perfeitamente possível a sociedade de Amazonas. Só que o que acontece é exatamente o que aconteceu na história. Mais spoilers aí, não sei se vai passar isso no meu curso de mitologia. Como que acontece de morrer todas as Amazonas? O Hércules mata todas. As sociedades de mulheres podem sobreviver. Elas vencem ursos e capivaras, mas elas não vencem um bando de homens. Nenhum foda. É complicado. Então assim... Então, entendam, o homem é um problema para a mulher social.
Porque elas poderiam viver sociedades do jeito delas se elas quisessem, se não fosse por nós. Elas só vivem dentro das nossas sociedades. Por quê? Porque se elas tentarem fazer delas, a gente vai lá, sequestra e traz para a nossa. E põe elas para viver as nossas regras. Isso tá na raiz de todas as sociedades que sobreviveram. Pelo menos é o que me parece, ao que indica tudo que eu li sobre o assunto. Que é bastante. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para adicionar. A sociedade hominídea conserva, modificando, o princípio de dominação e hierarquia da sociedade primática, dos primatas. Mas o que ela traz de novo é um princípio cooperativo, socialista, de organização. Esse cara é socialista, tá? Não se preocupa. Os caras socialistas têm uma tendência a querer ver no homem primitivo uma coisa mais próxima do socialismo. Então, é um princípio cooperativo socialista de organização. Engels tinha razão ao salientar Soyuz Merushimi. Tinha razão ao salientar seu caráter radical, tendo apenas subestimado o caráter ainda mais enraizado do outro princípio. A partir de então, já existem os dois princípios fundamentais, cujas combinações e conflitos marcariam toda a história humana. A juventude sem classe. Interessante isso aqui. No desenvolvimento da juvenilidade viria a assinalar cada vez mais o curso da humanização. O tempo biológico da infância e da adolescência aumenta. Quer dizer, o jovem, ele é outra classe. Ele não é nem homem nem mulher, ele é jovem. Não se espera dele mesmo o que se espera de um homem. Ele não tem a mesma autoridade que ele tem um homem, que ele tem como homem. Talvez nos homens isso fique mais marcado do que nas mulheres. Ele fala que é em volta da mãe que se mantém essa infância masculina. Fala também que a paternidade provavelmente foi surgindo antes de se tornar uma instituição. E essas ligações pessoais entre os hominídeos são muito marcadas. E então é bem provável que a relação entre um pai e um filho tenha sido mais marcada do que de um primata, mesmo antes de, vir a lei e marcar. O aparecimento da cultura. Chegamos aqui à noção-chave, cuja definição foi sempre demasiado fundamental. Oposição à natureza. Ou então, demasiado superestrutural. Tem contexto de Marx. Superestrutura diz respeito ao que é superficial na sociedade. Infraestrutura é a base que determina mesmo o que acontece no mundo. A superestrutura é a superfície mais consequência da infraestrutura e que até sim, de fato, retroage sobre a realidade que a infraestrutura dá, mas sempre limitadamente. Então sempre lembrem disso. Infraestrutura, superestrutura. É fácil, infraestrutura é o de dentro, superestrutura é o de fora. É fácil lembrando que infra é o oposto, nesse caso. Nas sociedades primáticas mais avançadas, a complexidade social, conforme já vimos, perpetua-se a partir da combinação de disposições, até mesmo de comportamentos inatos, da ação das inter-relações entre indivíduos e grupos, em relações de dominação e subordinação, de aprendizados miméticos no seio da sociedade. Tais aprendizados podem constituir emergências protoculturais, mas estas são secundárias no sentido em que não modificam radicalmente a complexidade social proveniente da auto-organização natural de que acabamos de falar. Por outro lado, a mais rica complexidade em sociedades hominídeas necessita, pelo menos a partir do Homo erectus, primariamente para se manter e, depois, para se desenvolver, de um conjunto de informações estruturadas segundo regras. Informações e regras essas que não são inatas geneticamente no indivíduo e também não resultam da simples ação da interação entre indivíduos e grupos. Por outras palavras, a cultura constitui um sistema generativo de alta complexidade, sem o qual essa alta complexidade se desmoronaria para dar lugar a um nível organizacional mais baixo. Nesse sentido, a cultura deve ser transmitida, ensinada, aprendida, isto é, reproduzida em cada novo indivíduo no seu período de aprendizado, para poder auto-perpetuar-se e perpetuar a alta complexidade social. Efetivamente, cada criança de sexo masculino forma-se através de um ciclo que a faz integrar culturalmente a sociedade, passando pela cultura feminina, através de sua relação com a mãe, pela cultura juvenil, na medida em que esta tem regras próprias e, finalmente, pela cultura masculina adulta. O sistema permite, assim, através da infância e da juventude,
a reprodução do capital cultural e do modelo social completo para o homem, incompleto para a mulher, que se encontra culturalmente confinada e confirmada na sua subordinação. Podemos então terminar por aqui, mas nada do que eu olho em volta de mim indica qualquer coisa nessa direção. Business as usual é o que rola. O que é o business as usual e por que pode gerar uma confusão? Porque lembra os grandes ditadores, o que eles faziam com os homens que eles conquistam? Eles matam, mas matam todos? Não, alguns eles capturam. O que eles fazem com eles? Para colocar de forma não muito vulgar, transformam-nos em menos perigosos. Eles efeminizam os homens que eles capturam e são jovens. Eles capturam mulheres para serem mulheres deles, capturam jovenzinhos para transformá-los em dóceis, para servi-los. Então, qualquer tentativa ou qualquer forma bem-sucedida de transformar um povo dominado, os homens daquele povo, em mais dóceis, mais servis, é o jogo de sempre, é business as usual. Não acho que tem por que dar um nome diferente pra isso. Genocentrismo, não sei o que, é o feminismo. Não. Business as usual. Guerra. Todo o resto é erro. É só isso. Estão fazendo o que seria razoável, que é bom, vamos feminilizar os homens alheios. Por quê? Porque é bom. Quanto mais os nossos não forem, os outros forem. Só que dá para pensar, não, mas por que o meu país está feminilizando ele próprio? Ué, porque o seu país não é governado por ele mesmo. Porque na verdade os países não são já sujeitos de nada. Não são os países, não são os povos, os americanos, os brasileiros. Isso daí é um negócio que, cara, não sei quantas décadas já foi, mas já foi. Os players são corporações. Ou alguns caras, grandes acionistas gigantescos com várias corporações. Ou holdings, conglomerados de corporações, atreladas a um CEO que administra elas, sabe? Isso daí são os players. O resto, a gente, esquece. Influência zero. Vamos lá, terminei com um tom triste. Vamos... Como a gente termina com um tom bom? Não tem bom, tão bom. É ruim, tudo é ruim. Aqui é o Vale de Lágrimas, não dá pra ser bom mesmo. Calma, é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. E a gente vai falando... Veja minha aba de comunidade. Lembre-se, membros. Sempre olhem a aba de comunidade. Lá tem coisa nova, lá tem aviso, lá tem um monte de coisa. Tá rolando agora um plantão platínio. Tô atendendo quem quiser falar comigo, que era uma coisa que você tinha que marcar, era mais complicado. Agora, tipo, eu falo assim, ó, tô online. Vou ficar olhando o celular toda hora lá no grupo dos marechais e generais se tem alguém querendo aula. E para fazer esse evento celebratório, eu vou até olhar os membros normais que querem falar comigo e vou falar. E quem deixar eu vou gravar e daí eu vejo se eu faço um promozinho só para motivar o pessoal. Beleza?